Conversar não é aquela história, porque eu vejo algumas vezes, não, eu já conversei com a minha filha. Eu já disse a ela tudo o que ela tinha que fazer. Por exemplo, começou a namorar, querer namorar, eu já disse para ela tudo o que ela tinha que fazer, o que é que eu quero que ela faça e tal. E eu pergunto, e ela, o que é que disse? Ah, ela não falou nada. Então não foi uma conversa, foi um monólogo. Né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Ou então, né, quando você fica repetindo a mesma coisa, blá, 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 que eles já estão cansados de saber. Isso aí lembra muito uma história, né, uma cliente que eu tive, ela me procurou para fazer uma consulta comigo, porque ela disse que, sabe, já não aguentava mais brigar tanto com o filho dela, se confrontar tanto com o filho dela, porque ela tentava conversar com ele e ele não queria, né, ele não a ouvia. Né? Então ela dizendo que ela tinha percebido que ele estava começando a ter chulé. E ela então falando para ele, olha filho, você está com chulé, está na hora de você, sabe, cuidar do seu sapato. Então, por favor, quando você chegar da escola, pega o teu sapato e bota lá na lavanderia, num lugar que, sabe, que fica mais arejado, para ver se o teu sapato arejando melhora esse chulé. Né? Só que ela disse que quando ela chegava do trabalho, que olhava, ele não tinha feito nada com o sapato dele. Tinha deixado o sapato dele exatamente daquele jeito, muitas vezes emborcado, né? Virado, enfim, não tinha o menor cuidado com o sapato e nem de olhar para esse tipo de situação. E aí ela dizendo que não aguentava mais, sabe? Porque quando ela chegava, ela vinha, dava logo uma bronca nele, né? E já não tinha mais paciência. Onde é que já se viu alguém ter um chulé desses e não tá nem aí para esse chulé, sabe? Que nenhuma garota ia querer namorar com ele, ia querer ficar com ele, porque um homem com chulé era a pior coisa que existia na face da terra. E ela começava então a dar uma bronca, e quando ele ia se explicar para dizer por que não tinha colocado o sapato na lavanderia, ela não quero saber de justificativa, né? E dizia, ó, não quero saber dessas suas desculpas. E ela mesma catava o sapato e levava o sapato para a lavanderia. E dizia, estou me sentindo falando com as paredes, né? Porque falo com você e tudo que eu digo, você entra por um ouvido e sai pelo outro. Né? O que essa mãe fez? O que está acontecendo nessa conversa? Foi uma conversa ou foi uma bronca? Por que esse adolescente não a escutou? Porque o adolescente ele não enxerga um fato através do mesmo olhar, né, que a mãe enxerga. Ele vai ver um fato através dos olhos dele, da sua capacidade de ver aquela situação em função da sua experiência, do seu entendimento, do que ele consegue saber naquele momento. Né? Outra coisa que essa mãe fez foi ela repetir sempre a mesma coisa, todos os dias, em vez dela pegar, né, e conversar de fato com o seu adolescente, ou seja, prepará-lo para esse momento, mostrar o que está acontecendo com o corpo dele. Não, ela ficou ali, em vez de trazer um conteúdo que acrescentasse, ficou repetindo a sua insatisfação por ele não colocar o tênis no local e, ao mesmo tempo, né, ela não explicou para ele por que era necessário. Qual era o benefício de colocar um tênis para arejar em relação a essa circunstância dele estar com chulé? Então, isso não foi colocado. Uma outra coisa que ela fez aí, né, foi dar uma bronca. E a bronca, ela não gera diálogo, ela gera medo. E o medo, gente, é a pior coisa que pode acontecer na relação para uma conversa fluir, para acontecer um entendimento entre mãe e filhos, né? Então, o que acaba acontecendo? Ela vem trazendo um assunto que se repete sem acrescentar nada para ele, e isso acabou se tornando um assunto desinteressante. Então, eles ficam, tá bom, já ouvi, sim. E não há, né, uma comunicação fluida, não há uma conversa. Há sim uma bronca, há sim um monólogo, mas não há uma conversa. E isso é uma coisa que a gente precisa estar atenta, né? Porque o adolescente, ele escuta
o que ele tem interesse em aprender. O que ele não tem interesse em aprender, ele vai deletar, né? Ele vai deletar. Então, a gente precisa entender este momento que ele está vivendo, que coisas estão acontecendo com esse adolescente, que interesses são esses que ele tem, como que a gente pode conversar sobre esses interesses, né? E, obviamente, né, a gente trazer para eles uma coisa que tem a ver com esse momento que eles estão vivendo, que desperte nele, puxa vida, isso daí é uma coisa que eu não tinha pensado.